Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz esse arrematezinho aqui para formar uma gola em V. Aqui, né, é só uma demonstração, é um quadradinho de tricô, e eu fiz o arremate aqui só para demonstrar, mas aí você pode empregar, né, esse arremate aí na tua blusa que você estiver fazendo. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série que eu tô fazendo sobre essas golas, o primeiro foi esse daqui, aonde eu mostrei como que eu faço a continha para deixar separado aqui os pontos da gola e os pontos dos ombros, né? Essa continha serve para qualquer tamanho e para qualquer lã que a gente esteja utilizando. Aí, se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aí, o próximo vídeo é esse de agora, né, que você tá vendo, que é onde eu mostro o arremate aqui para formar a gola em V. E aí, vão ter os próximos, que vai ser a união dos ombros, o acabamento aqui da barrinha, a parte dos arremates aqui no centro, como que é feito. Aí, todos eles eu vou deixar... conforme eu for produzindo esses vídeos, eu vou ir deixando os links aqui embaixo na descrição. Então, é isso, eu espero que você goste. Se você gostar, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar. Aqui é como se fosse a minha parte das costas, né? Que geralmente a gente faz a parte das costas primeiro. E aqui é como se fosse a parte da frente, esse pedacinho aqui que eu tô tecendo. E também a altura aqui é como se eu tivesse tecido somente a parte da cava da manga, tá? Então, para qualquer tamanho eu faço desse mesmo jeitinho. Primeiro passo é a gente definir lá na parte das costas a quantidade de pontos que eu vou deixar para os ombros e a quantidade de pontos que eu vou deixar para a gola. Basicamente, eu pego a quantidade de pontos que eu tenho na agulha e divido por 4. Uma parte eu deixo pro ombro, 2 partes eu deixo pra gola, e a outra parte, né, a quarta parte, no caso, eu deixo pro outro ombro. Se você, por um acaso, não entendeu, ficou com dúvida, eu já gravei um vídeo mostrando bem certinho essa parte desse cálculo aqui, pra mim, deixar separadinho esses pontos aqui. Aí, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder acompanhar. Aí, feita a divisão desses pontos aqui, como eu comento lá no outro vídeo também, você tem 2 caminhos. Você pode arrematar todos os pontos, só que aí depois você vai ter o trabalho de costurar esses ombros quando a tua frente estiver pronta e também de levantar os pontos para fazer a gola. Eu acho mais trabalhoso arrematar tudo aqui agora nesse momento, a parte das costas no caso, né? Eu prefiro deixar os pontos assim à espera em uma outra agulha ou até mesmo num fiozinho, né, de outra cor, para mim poder recuperar esses pontos aqui depois. Porque estando desse jeitinho aqui, sem arrematar os pontos, eu consigo fazer a união dos ombros sem costura. Eu vou unir os ombros aqui com o próprio tricô. E os pontos da gola, estando aqui à espera assim, eu posso formar o acabamento aqui da gola com esses pontos mesmo. Eu não preciso ter o trabalho de levantar esses pontos depois. E também eu acho que isso dá mais elasticidade para a gola. Porque quando a gente arremata, né, o tricô acaba perdendo um pouquinho a elasticidade. E desse jeitinho aqui, eu acho que fica uma gola bem boa para vestir, bem confortável. Em relação à altura aqui do decote, né, eu sempre, como aqui tá a altura da minha cava, como se tivesse a cava aqui para baixo, né, a blusa. Aqui tá como se tivesse bem a altura da cava. Para qualquer tamanho, eu faço desse jeito, tá? Depois que eu comecei a formar aqui a cava, eu trabalho 2 ou 3 dedos aqui. Aqui no meu caso, eu tô com 3,5 centímetros ali trabalhado. Então, depois de 3,5 centímetros, 4,5 centímetros que eu comecei a formar as cavas da manga, aí eu teço a parte da frente, né, essa altura a mais, e aí sim eu começo a formar o decote aqui da frente. Na parte da frente, eu dividi aqui os pontos na metade. Eu tenho 56 pontos aqui nesse exemplo, então, eu deixei aqui 28 pontos para cada lado e coloquei um marcador bem aqui no meio. Aqui tá dando a impressão que a frente tá menorzinha, porque eu tô trabalhando aqui com uma agulha curta, ó. Aí, os pontos aqui na parte da frente tá mais amontoadinho, mas tem a mesma quantidade de pontos. 56 pontos aqui
tanto na frente quanto na parte das costas. E agora, né, indo para a parte prática aqui do arremate, eu vou tricotar aqui a minha carreira até chegar ali, faltando um pontinho para chegar no marcador. Cheguei ali, ó, faltando um pontinho aqui para chegar no marcador. Eu vou tirar esse pontinho aqui só para mim poder conseguir tirar esse marcador fora. Meu fio tá aqui, ó, esse aqui é aquele pontinho que tava antes do marcador. Eu vou deixar ele aqui sozinho um pouquinho, só para mim pegar esse próximo aqui. E agora, com essa agulha aqui da mão esquerda, eu vou recuperar esse pontinho aqui. Então, na verdade, o que eu fiz foi cruzar os pontos, ó. Esse aqui é o ponto que tava depois do marcador, veio pra cá. E esse aqui é o ponto que tava antes do marcador, veio pra cá. Ficou ali, ó, pontinhos cruzados assim. E agora, sim, eu vou tricotar esse último pontinho aqui. E ali é o centro da minha frente, né? Eu tenho 28 pontos pra cá e 28 pontos pra cá. Por que que eu faço esse trançadinho aqui nos pontos, esse cruzamento aqui? Porque eu acho que fazendo dessa forma, ele evita do ponto aqui ficar esgaceado. Se eu não fizer isso aqui, ó, vou só passar aqui, ó, começar a trabalhar assim, ó, esse fiozinho aqui do meio, ele vai começar a alargar e cada vez vai alargando mais e vai começar a abrir esse buraco aqui no meio. Então, eu acho que isso não fica muito bonito. Então, por isso que eu prefiro cruzar os pontinhos assim, ó, porque daí, ó, ele fica bem firme e não esgaceia, não estica aquele fio ali no meio. Aí, aqui, então, eu vou começar a trabalhar as partes separadamente agora, para começar a formar, de fato, né, o decote V. Então, vou virar aqui o meu trabalho. Aí, eu vou colocar o marcador aqui, porque eu ainda vou precisar dele ali na próxima carreira. E aí, aqui é a segunda carreira, né, do decote. Aqui no avesso, eu volto trabalhando os pontos, normalmente, no ponto que você estiver fazendo aí a sua blusa, né, acompanhando os pontos, na verdade, do que você já tá fazendo aí. Agora, eu vou para a terceira carreira. Aí, eu vou trabalhar aqui acompanhando os pontos. No meu caso aqui, eu tô fazendo o meu exemplo só em ponto malha, né, que é meia no direito e tricô no avesso. Mas se você estiver fazendo aí um ponto trabalhado, você segue acompanhando eles até ficar faltando 3 pontos para chegar aqui no marcador. Cheguei ali, ó, faltando 3 pontinhos. E aqui, eu quero que a minha inclinação dos arremates fique para a direita. Você reparou, né, que eu pego o meu ponto meia por essa perninha aqui, desse jeitinho. Para minha inclinação ficar bonita para a direita, eu vou distorcer eles, para deixar eles desse jeitinho assim. Se o teu ponto meia já fica assim normalmente, aí você não precisa fazer isso. Porque agora, eu vou pegar esses 2 pontos, ó, por esse ladinho aqui. Então, eu pego 2 pontos juntos em meia. E fazendo desse jeitinho, ó, eles ficaram inclinadinho ali pra direita. Aí, o último ponto, eu trabalho normal em meia. Agora, dá até pra tirar o marcador, porque com essa carreira que eu fiz aqui, já vai dar um desnível bom desses pontos que estão à espera aqui. Não vai ter perigo de eu trabalhar pontos a mais que não seja referente a esse lado. Mas, se por um acaso você tiver com medo, aí deixa o marcador penduradinho nesse ponto aqui, que você vai saber que esse ponto aqui não é para você trabalhar ele agora. Então, aí, eu vou virar aqui a minha peça. E vou trabalhar a quarta carreira. Então, as carreiras pares sempre serão as carreiras do avesso. E sempre eu vou trabalhar normalmente, somente acompanhando os pontos, sem arrematar nenhum ponto. Aí, as carreiras do avesso, eu nem vou mostrar mais, tá? Aí, você já sabe que é trabalhar normal, sem segredo nenhum. Eu acabei pendurando, ó, o meu marcador nesse pontinho aqui, né, que é referente a este lado de cá, para ficar melhor a visualização.
Aí, aqui, eu vou começar a 5ª carreira agora, e aí eu vou trabalhar normal, acompanhando os pontos, até chegar 3 pontinhos aqui pro fim da carreira. Então, eu cheguei ali, ó, 3 pontos antes, né, do fim da carreirinha aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente. Na verdade, o decote V, ele é super fácil de fazer, porque eu só vou repetir isso agora, aqui nas carreiras do direito. Como o meu ponto em meia, eu pego ele desse jeitinho, e aqui eu quero o arremate inclinado para a direita, eu vou distorcer ele aqui, e vou introduzir a agulha aqui desse ladinho dos pontos, ó. Então, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia, pro pontinho ficar inclinado aqui para a direita. Se o teu ponto meia já fica com essa perninha aqui, assim, desse jeito, desse ladinho, aí você não precisa distorcer, tá? Você pega ele do jeitinho que você já tá acostumado aí. E aí, o último ponto, eu trabalho normalmente em meia. Olha só por que eu falei que o marcador aqui já nem é tão importante, porque olha só o desnível que já dá aqui no tricô, né? Então, é bem difícil de você acabar errando e tricotar pontos aqui dessa parte. Mas, se você for iniciante, né, tiver uma certa dificuldade, deixa o marcador ali, ele não vai incomodar em nada mesmo. Aí, vou fazer aqui o avesso, que é a 6ª carreira, e na 7ª, eu volto só aqui no finzinho para te mostrar mais uma vez. 7ª carreira, então, aqui, né, do direito, já cheguei com a minha 7ª carreira aqui nos últimos 3 pontos. Vou distorcer aqui eles, só para ficar na posição certinha. E pego aqui, ó, 2 pontos juntos em meia, introduzindo a agulha aqui desse ladinho. Ó, como a inclinação vai ficando bonita ali pra direita. E aí, o último ponto, normalmente em meia. Ó, quando solta as agulhas, né, quando elas não ficam presas ali uma na outra, aí a gente já consegue perceber o detalhe bonito aqui que tá formando do decote em V. Aí, a mesma coisa, vou trabalhar aqui a minha 8ª carreira normal, sem arrematar nenhum ponto do avesso. Vou chegar com a 9ª carreira até aqui os últimos 3 pontinhos. Cheguei com a 9ª carreira, aqui, ó, faltando 3 pontinhos para finalizar a carreira. E aí, eu faço a mesma coisa. Vou pegar aqui 2 pontos juntos em meia, com a inclinação para a direita, e o último ponto eu trabalho normalmente. Vai ficando assim. Aí, já deu para perceber, né, que eu sempre vou repetindo isso, mas até quando que eu repito isso? Eu vou repetir esse arremate aqui até eu ficar com a mesma quantidade de pontos que eu deixei reservado para o ombro lá na parte das costas. Então, aqui no meu exemplo, como eu deixei reservado aqui nas minhas costas 14 pontos, eu vou continuar arrematando desse jeitinho que eu já mostrei, até eu ficar com os 14 pontos aqui. Eu vou chegar nessa altura e aí eu volto pra gente prosseguir aqui com o decote. Eu continuei, né, arrematando lá os meus pontos. Olha só o cordãozinho bonito que forma de acabamento aqui no decote, fazendo desse jeitinho. E aí, agora, eu já tô com 14 pontos aqui na agulha, que é a mesma quantidade de pontos, né, que eu deixei reservado para os ombros aqui nas costas. Aí, a gente tem que vir e medir. Você vai juntar a tua blusa lá, cava com cava da manga bem certinho. Se você não estiver fazendo cava, se você estiver fazendo uma lateral reta, você vai unir bem certinho lá a barra. Eu gosto até de contar as carreiras para ver se tá tudo com a mesma quantidade de carreiras. E daí, aqui faltou espaço ainda, ó. Eu já tô com a mesma quantidade de pontos dos ombros, mas ainda está mais baixo que a parte das costas. Então, quando chegar a mesma quantidade de pontos, eu não vou arrematar mais nada. Eu só vou trabalhar reto agora aqui, sem arrematar mais nenhum ponto. Vou continuar trabalhando só no ponto malha, até alcançar a mesma altura aqui da parte das costas. Aqui, eu já cheguei a minha peça com a mesma altura.
Como eu tô aqui com os pontos aqui na agulha, ficou assim engruvinhado. Eu esqueci de mostrar antes, quando eu tava numa carreira de direito, porque quando tá na carreira de direito, a agulha fica separada e eu consegui medir e contar certinho a carreira. Aí, eu esqueci de mostrar, teci a carreira do avesso, já chegou a altura, eu já vou mostrar pra vocês. Mas nisso, eu já cortei aqui o meu fio, cortei uma quantidade maiorzinha pra mim poder fazer a união com o tricô ali mesmo. Se você tiver arrematando a peça, aí você já pode arrematar para fazer a costura depois, né? A costura com agulha de tapeçaria. Como eu vou fazer a união com o tricô mesmo, então eu não vou arrematar. Deixei ali uma quantidadezinha maior de lã para poder fazer essa união. E aí, você passa os pontos à espera para um ganchinho, como esse que eu tô passando. Ou então, você pode colocar num fiozinho de outra cor, para você conseguir recuperar eles depois. Aqui sim, ó, como eu passei agora aqui no ganchinho, eu consigo mostrar certinho para vocês como que ficou. Aqui foi a parte que eu fiz os arremates, aí quando chegou nos 14 pontos, eu trabalhei retinho, ó, sem diminuir nenhum ponto. E aí, você vai medindo, conforme a tua agulha ali tiver separada, né? Você vai medindo, contando carreira certinho, pra ficar aqui na mesma alturinha da parte das costas. Aí, terminado esse ladinho, agora a gente retoma os pontos aqui pra fazer esse outro lado. E pra fazer, então, ali o outro lado, eu já peguei a minha lãzinha, que vem lá do novelo. Eu vou deixar uma ponta maiorzinha aqui, pra se precisar fazer algum arremate depois, fechar algum buraquinho maior que fique aqui nessa parte, eu tenho essa lãzinha aqui de recurso para poder fazer isso. E eu não gosto de dar nó aqui nessa junção de fio, porque eu acho que esses nozinhos deixam a peça grosseira, ficam os carocinhos ali. Então, eu prefiro deixar uma ponta maior e eu dar o nozinho, fazer os arremates que precisa, tudo depois. Eu vou tirar aqui este marcador. E agora, eu tenho que fazer o inverso do que eu fiz aqui desse lado. Então, eu vou começar a trabalhar um ponto em meia. E aí, aqui, como eu já tô na minha carreira do direito, né? Eu já vou fazer o arremate aqui, nessa primeira carreira. Então, como eu pego o meu ponto meia por essa perninha aqui, e eu quero que o meu arremate agora fique inclinado para a esquerda, eu vou pegar os dois pontos juntos em meia, desse jeitinho assim, ó, que pra mim é o jeito normal que eu faço o meu ponto meia. Fazendo desse jeitinho, ó, ele vai ficar ali com a inclinação para a esquerda. Aqui de início, esse primeiro ponto, ele vai ficar meio soltinho, porque não foi dado nó, nada, né, no fio, mas depois dá para ajustar. E aí, eu sigo trabalhando a minha carreira normalmente, acompanhando os pontos. Aí, se por um acaso, você faz o teu tricô pegando por essa perninha aqui, aí, quando você quiser fazer o arremate inclinado para a esquerda, se você pegar ele por aqui e fazer assim, ele vai ficar um ponto torcido. Então, aí, como eu tava dos contra aqui no meu lado que eu pego o ponto, eu tinha que distorcer os pontos aqui desse lado, aí você vai fazer a mesma coisa agora. Se o teu ponto meia, você pega ele aqui e fica com essa perninha aqui desse lado, aí você distorce eles agora, deixando desse jeitinho, e aí pega nesse formato aqui, ó, introduzindo a agulha desse jeitinho assim, pro teu ponto ficar com a inclinação para a esquerda. Mas aqui não tem esse arremate, né? Eu só fiz ali para demonstrar a torção do ponto. Então, essa aqui é a primeira carreira, eu vou tecer ela até o fim aqui. Segunda carreira, eu vou somente acompanhar os pontos aqui do avesso, e não vou arrematar nenhum ponto. Terceira carreira, eu vou fazer um ponto em meia, e aí eu já vou fazer aqui um arremate, ó.
pegando desse ladinho aqui, 2 pontos juntos em meia, pro arremate ficar pra esquerda. Aí, lembrando, né, se o teu ponto fica com a perninha ali do lado diferente do meu, você distorce eles nesse momento, pra ele ficar com a inclinação bem certinha. Aí, eu vou fazer a 4ª carreira, que é a do avesso, que não tem diferença nenhuma, né? Eu nunca vou arrematar nenhum ponto lá no avesso. E aí, eu volto aqui na 5ª carreira pra mostrar. 5ª carreira agora, do decote. Então, eu começo já com um ponto em meia. E aí, eu já faço aqui o meu arremate, ó. Pegando 2 pontos juntos em meia, desse lado aqui do ponto, pra inclinação ficar pra esquerda. Agora, eu vou começar a 7ª carreira, daí do mesmo jeitinho, ó. Trabalho um ponto em meia, aí vou mostrar aqui a torção do ponto de volta, só pra se alguém ficou com dúvida. Se o teu ponto fica com essa perninha aqui nessa posição e você trabalha o teu ponto pegando desse jeitinho aqui, aí pra ele ficar com a inclinação pra esquerda, bem certinho, eu vou distorcer aqui esses meus 2 pontos. Distorço, e aí pego eles nessa posição aqui, ó, tá? Os 2 pontos juntos em meia, com a inclinação pra esquerda. E segue acompanhando os pontos. Agora, vai ser a 9ª carreira e a última que eu vou mostrar. Então, eu faço um ponto em meia e 2 pontos juntos em meia, com a inclinação pra esquerda. Então, fica desse jeitinho assim, e daí percebe como vai formando o mesmo cordãozinho de acabamento aqui dos 2 lados, ó. Aquele pontinho cruzado aqui no meio, nem dá pra perceber, e depois também, como a gente vai levantar os pontos da gola aqui nessa região, ele vai ficar mais imperceptível ainda. E não deixa que fique aquele fiozinho esgaceado aqui no meio. Então, eu gosto bastante de fazer esse pontinho torcido aqui no meio. E aí, o processo vai ser igual. Eu prendi aqui o alfinete para não ficar batendo na minha mesa. Eu vou trabalhar diminuindo aqui esses pontos até ficar 14 pontos na agulha. E aí, depois, eu vou fazer essa mesma altura aqui, reto, sem diminuir nenhum ponto, até chegar à altura do ombro aqui também. Então, basicamente, o processo da gola V é igual para os 2 lados. A diferença é que aqui deste lado, eu faço o processo do arremate nos últimos 3 pontos da carreira. E aqui desse lado, eu faço o processo do arremate nos 3 primeiros pontos da carreira. E aí, fazendo também esse cordãozinho aqui, né, esse acabamento aqui, dá um acabamento mais bonito para a peça, fica uma gola mais bonita, mais desenhada, e também facilita bastante para levantar os pontos da gola aqui depois, sendo que o último ponto aqui, ó, ele tá retinho, ele não tá com os pontos diminuídos aqui, né, o que forma uma escadinha normalmente. Aí, fazendo desse jeito, ó, como fica uma bordinha aqui reta em ponto meia, fica bem fácil de levantar os pontos depois. Aqui, eu continuei, né, arrematando os pontos aqui da gola, até chegar a quantidade de pontos que eu deixei determinado para os ombros, e aí, segui trabalhando reto até dar a altura aqui, igualzinho do outro lado. Aí, se você vai arrematar a tua peça para costurar com agulha de tapeçaria depois, você pode fazer o arremate aqui e dar continuidade aí no teu trabalho. Eu vou deixar os pontos à espera para mim fazer a união, né, direto no tricô. Então, eu deixei um fiozinho aqui a mais para poder fazer essa união depois. Aí, se você quiser acompanhar, né, se você ainda não viu como que eu faço essa união, vai ser o próximo vídeo e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Pessoal, eu já tinha até terminado de gravar o vídeo, mas eu voltei aqui só para falar uma coisa que eu achei bem importante, que talvez você possa ficar com dúvida. Tá vendo aqui, ó, que desse lado eu terminei os arremates da gola aqui. Tá faltando mais ou menos ali quase 4 dedos para chegar na altura total. E desse lado, ó, eu terminei ali. Dá tipo uns 3 dedos. Se você olhar assim, dá uma diferençazinha de altura. Esse lado aqui acaba um pouquinho mais embaixo.
Então, depois que você terminar os arremates que chegar à mesma quantidade da gola, você baseia a tua altura aqui de comprimento total, contando as carreiras ou medindo em centímetros, desde a altura da cava, ou se você estiver fazendo uma blusa reta sem cava, desde a altura da barra, tá? Não vá contar essa altura aqui após os arremates, porque essa altura aqui dá diferença mesmo. Essa diferença se dá porque aqui desse lado a gente fez os arremates no final das carreiras. Então, eu vim com a carreira aqui, voltei para trás e vim de volta para depois fazer o primeiro arremate. E aqui desse lado, quando eu reiniciei aqui, quando eu retomei os pontos, né, desse lado, eu já comecei fazendo um arremate. Então, é essa diferençazinha de arremates de final e término de carreira que dá a diferença na altura lá, tá bom? Voltei para falar isso só para você não ficar com dúvida e depois ficar pensando, meu Deus, meus ombros ficaram com altura diferente. Então, tem que medir a altura a partir da cava ou a partir da altura total da barra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!